e também é um Deus que deseja com que nós, sua igreja, seus líderes levantados por uma escolha soberana, venhamos entender os seus pensamentos. É muito bom, é positivo e sempre será bem-sucedido aquele que entende os pensamentos de Deus. De uma maneira popular, a ideia de Deus, a visão de Deus, os pensamentos de Deus. Há um escritor muito famoso que já não está mais entre nós, mas está com o Senhor. Ele chegou a dizer em uma parte muito importante do seu livro que um dos maiores desafios é fazer com que um homem pense como um homem livre. Nós vemos isso quando Deus olhava para Israel caminhando pelo deserto. Deus queria com que aquele povo pensasse como homem livre. Por que essa conexão de se interessar em conhecer os pensamentos de Deus e por que pensar como homem livre? É que a partir do momento que eu entendo os pensamentos de Deus e eu compreendo, assimilo, recebo os pensamentos de Deus, se cumpre em mim e em você de forma perfeita, de forma fiel, aquele tipo que Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. É visível, é perceptível conviver, se relacionar, ouvir uma pessoa que genuinamente tem a mente de Cristo. Vou repetir novamente: a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. E há uma disciplina nessa linha de raciocínio, a título de introdução, que se você levar a sério, Jesus respeitou esse princípio. Quando ele falou que tudo quanto ele transmitia não era dele, mas era do Pai. Aí ele revela este princípio de uma forma muito fácil de compreender, quando ele fala a respeito do enviar o Espírito Santo. Que o Espírito Santo não iria testificar, anunciar algo dele mesmo, mas do Pai e do Filho. Estaria falando a respeito de Jesus. Então, quando nós entendemos os pensamentos de Deus e compreendemos estes princípios em conexão de unidade, nós iremos nos tornar homens verdadeiramente livres. Pessoas se tornando genuinamente líderes. Diga: pessoas se tornando verdadeiramente líderes. Compreendeu os pensamentos, respeitou o princípio. Não é de mim, é dele, é por ele e é para ele. Certo? Quem está compreendendo, diga amém. Então, deixar de ser uma pessoa e se tornar líder é se tornar liberto na sua forma de pensar. Porque tudo quanto você fala, tudo quanto você planeja, tudo quanto você executa, tudo quanto você escolhe, parte de um pensamento, parte da sua mente. Agora, de que forma está a sua mente? De que forma
você lidera os seus pensamentos. A minha linguagem, para quebrar qualquer tipo de pensamento vaidoso, não é uma linguagem de coach, esqueça isso. Aqui é reino, e a linguagem coach é mais para a área administrativa, financeira, para quem é empresário no reino de Deus e quer continuar crescendo e sendo bem sucedido. Essa linguagem de coach para poder tentar gerar líderes com cheiro de ovelha é simplesmente uma teologia da prosperidade disfarçada. A linguagem aqui é uma linguagem pastoral, é uma linguagem bíblica, é uma linguagem sustentada pela linguagem da palavra de Deus, o evangelho de Deus, de uma maneira bem mais discernida, bem mais clara de compreender. Os irmãos me entendem? Diga amém. Então tudo quanto nós fazemos parte dos nossos pensamentos. Augusto Cury tem um livro muito interessante que ele fala sobre a gestão da mente. Nós temos que entender que os nossos pensamentos, em concordância com os pensamentos de Deus, deve e tem que nos tornar pessoas melhores. Já viu aquele ditado que mente vazia é a oficina do diabo? A sua mente é um celeiro da palavra, da presença e dos pensamentos de Deus, ou é uma oficina que trabalha 24 horas construindo aquilo que não está em conexão com a essência divina de Deus? Vale a pena pensar. Vale a pena a gente sempre estar refletindo. E a palavra refletir é pensar, analisar, observar como você tem se relacionado. A maior doença que há é mental, irmãos. Mental, na mente, é um campo de guerra. Esse texto que nós abordamos é um texto riquíssimo, que vem de encontro à nossa realidade, seja ela qual for que nós estivermos vivendo. É um texto riquíssimo. Em uma versão King James, que é uma versão muito boa e esclarecedora, na medida que nós lemos, nós compreendemos de uma maneira bem mais próxima da realidade, em alguns detalhes do que aconteceu nesse texto, que diz assim: olha, em outra ocasião, os discípulos, veja a linguagem discípulos dos profetas, sugeriram a Eliseu. Veja aqui que há um relacionamento, um diálogo entre discípulos e discipulador, líder e liderado. Observe aqui o princípio desse texto, o começo desse texto. O quanto é rico. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu. Diga-se: assim como eu penso, é a minha alma, sou eu. Eles pensaram, e após um pensamento, eles se dirigem, colocam em ação aquilo que estava na sua mente. A primeira lição para quem é líder ou está se tornando e está no processo de formar líder ou levar uma igreja ao crescimento, é você liderar os seus pensamentos. Porque da maneira como você pensa, não leve isso como se fosse uma palavra vazia, como se fosse algo a mais, que não tivesse nenhum valor para você. Se o texto é claro que os discípulos, em outra ocasião, se reuniram e foram a Eliseu, o que eles estão vivendo no comportamento é o que estava na mente deles. Vou esclarecer e simplificar. Vocês só estão aqui porque vocês entenderam
o pensamento do pastor Adão, para ouvir o que ele pensou, direcionado, liderado e inspirado por Deus. Por isso nós estamos aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Eles procuram Eliseu. E quando eles procuram Eliseu, além deles exercer o pensamento, de que forma você tem se visto no ambiente aonde você está? Qual é a visão que você tem para esse lugar, com você e por intermédio de você? Eles estão em um ambiente, em um lugar. Pensaram, exerceram o pensamento em ação. Se aproximaram de Eliseu para conversar. Diga, se houve um diálogo. Diga, houve um diálogo. Uma conversa. O maior fracasso de um homem e de uma mulher no reino de Deus é quando ele se distancia do seu líder. Ele nunca vai perceber em quem ele está se tornando e o que ele está fazendo. O maior fracasso de um homem e de uma mulher será quando ele se distanciar do seu líder, quando deixar de haver um diálogo, quando não houver uma aproximação. Líder pega pessoas naturais e esculpe elas, tornando-as líderes no reino de Deus, segundo os pensamentos de Deus. O reino de Deus é regido e sustentado por princípios, irmãos. Nenhum líder vai perceber no que ele está se tornando, ou de que forma ele está se portando ou vendo, se ele não se aproximar de quem lidera ele. Nenhum líder está pronto para liderar e jamais estará entendendo os pensamentos de Deus se tornar um líder isolado, que não tem acesso, que ninguém consegue se aproximar dele, que não consegue ter um diálogo. Relacionamento entre líder e liderado, entre pastor e obreiro, entre obreiro e suas ovelhas, é uma forte evidência de que uma igreja, de que um pastor, de que uma pastora, de que um pregador, uma pregadora está no caminho certo. Quando há o distanciamento, você não consegue ver em quem você está se tornando. Você não consegue ver o lugar que você está vivenciando. Isso aqui é muito sério. Por quê? Se eles são discípulos, eles estão vivendo na prática o que os discípulos viveram com Jesus. Andaram junto, viveram junto, oraram juntos. De fato, houve várias fases na vida dos discípulos. E nós precisamos voltar em um pensamento renovador, de valorizar que nós precisamos continuar nos aproximando de quem nos lidera, ter esse acesso livre, porque nós estamos em processo de crescimento. Estamos vivendo uma construção no pensamento, estruturando a nossa mente segundo a visão do Ministério Hope, a visão que Deus colocou no coração do pastor, a visão que Deus está introduzindo no seu coração. Está em processo de crescimento, está se estruturando. E quando se distancia, quando se isola, o risco é de você não perceber o que você está perdendo, no que você está se tornando, de que forma você está vendo. Vou falar novamente. Quando há um distanciamento, você não percebe o que está perdendo, no que você está se tornando e de que forma você está vendo. O bom pastor das 99 só percebeu a perca
da sua ovelha por causa da intimidade que havia entre líder e a sua responsabilidade e o seu chamado. Você só vai perceber as percas que você está perdendo, achando que está ganhando e não está, quando você estiver intimamente se relacionando com o ministério aonde você está, com o líder que está sobre você e com o ambiente onde Deus te colocou. Ele só percebe a perca de uma ovelha porque ele está intimamente ligado. Ele está com a mente iluminada. Não é como alguns que pensam, só perder uma tem 99. Não é esse o pensamento? Você só é ou se tornará por aquilo que você tem. Você só é pastor porque tem ovelha. Sem ovelha você é mais um, você não é pastor. Você está entendendo o que Jesus está falando ao seu coração? É necessário você se aproximar mais. Você precisa ser mais aberta para que as pessoas se aproximem de você. E você vai perceber as percas que estão acontecendo no teu ministério. Pastor, eu já sou bom. Não é. Você não é bom. Você está se tornando. Você está em fase de desenvolvimento. Ele percebe e vai atrás. Por quê? Quem tem responsabilidade. Diga, quem tem responsabilidade. Não, diga com voz de líder. Quem tem responsabilidade sabe o peso que ela tem. Ele vai atrás de uma. Ele tem 99, mas uma faz falta. Uma mexe com o caráter dele como líder. Uma faz com que ele se veja de que maneira ele está pensando, vendo, se dirigindo e de que forma as pessoas que estão em torno da vida dele estão o assistindo como líder. Eles se aproximam de Eliseu. E quando eles se aproximam de Eliseu, Eliseu os recebe. E eles falam assim, ó. E sugeriram a Eliseu. Como vês, eles estão falando, nós estamos percebendo a tua visão. Diga-se, um líder tem que perceber a visão do seu líder. Diga aí para o vizinho, está entendendo, irmã? Diga aí, irmão, está entendendo, irmã? Você está entendendo o que Deus está passando por intermédio do seu líder? As pessoas estão entendendo os pensamentos de Deus através dos seus pensamentos, através da sua linguagem, através, aleluia, do que você evidencia na prática do seu exercício no chamado. Ou está tudo uma confusão? Ou está tudo uma bagunça? Ou está tudo muito confuso? As pessoas não me entendem, pastor. É por isso que eu não estou sendo bem sucedido. Eu não sei por que o meu ministério não é o ministério, é você que exerce ele. É você. O ministério é ministério, você é você. Há uma distinção entre chamado, entendeu? E você para exercer esse chamado. Você precisa fazer essa reunião em particular com você. Reaver de que forma você tem olhado para o seu ministério, se você tem entendido a visão de quem está te liderando. Não é para maquiar. Os discípulos falam de forma bem clara. O lugar como tu vês, como vês. Ou seja, antes de nós vermos, nós percebemos a tua visão. Vou repetir novamente. Antes de nós percebermos os problemas, nós percebemos que tu já estavas vendo. Jesus está falando com alguém aqui. Antes deles falarem, eles percebem, porque eles são inteligentes. Nós percebemos o lugar, mas melhor ainda, estamos percebendo que Ele está vendo. Que Ele está vendo. O Senhor da vinha está de olho em você. Você está vendo o que você quer ver, da maneira como quer, ou você está percebendo
de acordo com o princípio moral, espiritual e autoridade máxima no ambiente, que é a visão dele, de Eliseu. Como vês? Segundo a tua visão. Aí eles se dirigem. O lugar, diga o lugar em que nós habitamos perante a tua face, face aqui, ó, tete a tete, olho a olho, testa a testa, boca a boca, nariz a nariz, face a face, face a face. Isso é relacionamento. Ou você acha que Deus falava com Moisés simplesmente para cumprir tabela e uma agenda no seu encontro? Deus falava face a face com Moisés, porque Deus transmitia para ele os seus pensamentos. Moisés descia com a mente cheia, coração transbordando, a alma iluminada, um espírito inspirado e com a boca cheia para falar para o povo. Intimidade. Como vês? Entendemos a tua visão. Tu estás percebendo que não está certo, e nós estamos percebendo também que tu estás olhando. Aí o lugar, diga o lugar que nós habitamos, o lugar que nós estamos. Eles são discípulos. Eliseu é o líder máximo. Eles pensam, colocam em execução seus pensamentos. Segundo, eles percebem a visão de quem está liderando eles. Vou repetir porque Deus está colocando na minha boca, e eu vou falar. Quando você entender a visão de quem está te liderando, você vai dar um salto na sua vida ministerial. Mas enquanto você quiser ver da maneira como você está querendo ver, você não vai perceber as percas que você está perdendo. Aleluia. Glória a Deus. Pega a visão, entenda a visão, viva a visão, perceba a visão. Seja uma mulher líder perceptível, sensível. Estou entendendo, pastor. Estou percebendo que o lugar que nós estamos, eles entendem que o lugar é quem proporciona a eles a condição de se tornarem discípulos. O lugar que você está, o lugar que eu estou, o lugar que nós estamos, é o celeiro, é a faculdade, é onde Deus está investindo em você, no seu chamado, na sua fé. Quem canta vai crescer cantando, quem prega vai crescer pregando, quem pastoreia vai crescer pastoreando. Você está no lugar onde Deus está disposto a investir em você, em nós, na sua igreja. O lugar que nós estamos, que lugar é esse? O lugar em que eles percebem a visão, o lugar que eles pensam, o lugar que eles exercem os seus pensamentos, o lugar que eles têm a liberdade de se aproximar do seu líder e falar. O lugar que nós estamos é estreito demais, é pequeno demais. A lição de quem está no lugar, para quem está no lugar e que entende a visão, compreenda isso aqui, é que embora esteja em fase de crescimento, entendendo a visão, executando os pensamentos, com a liberdade de se aproximar. Quarto, eles compreendem que por mais que eles cresceram, eles não podem se ver grande demais para o lugar aonde eles estão. No dia que você pensar que você cresceu demais para o ambiente onde você está, seu coração foi tomado por uma síndrome de gigantismo. É por isso que você está vendo, vou falar de forma rasgada e clara, tanta gente que não dá certo com pastor nenhum, que não dá certo com pastora, que não dá certo com ministério, porque ele sempre se acha grande, porque ele nunca entendeu a visão de quem quis liderar ele. Ele só viu um lugar
É pequeno demais, eu já estou grande. Eu estou me tornando tão grande que o lugar se tornou pequeno. E ele não sabe que ele cresceu porque há a presença de alguém que promove o crescimento dele no lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está falando com alguém aí. Aleluia. Quando a gente pensa que é grande demais, a gente pode entrar em qualquer lugar, irmão. Porque você está vendo o que você quer ver, você percebe o que você quer perceber, mas você nunca entendeu a visão de quem é líder no lugar. Você exerce os seus pensamentos, mas não os pensamentos de Deus. Quando você pensa que você está grande demais. Meu pastor é um pastor militar, aposentado, e ele é extremamente rigoroso, arrisca. Um dia ele me falou assim: olha, meu filho, eu também tenho um curso na área da segurança pública. Ele fala assim: olha, meu filho, é das pequenas oficinas que nascem as grandes invenções. Embora você pense que esse ambiente é pequeno e você se sinta grande, talvez não é o ambiente, é a forma como você está se sentindo grande. Aleluia. Se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não fizer isso, e aí você começa a ver como você está vendo, sentir como você está sentindo, e aí a síndrome do gigantismo assume o seu coração, os pensamentos de Deus se retiram, e você começa a viver da forma como você quer, porque ninguém consegue te pastorear. Há uma palavra que parece ser meio que paradoxal, que fala assim: ó, você suportaria pastorear alguém como você? Você daria conta de liderar a si mesmo, de pastorear você? Há um livreto muito resumido, mas é bom, irmão, é bom, é muito bom. Que ele fala assim: olha, aprendendo a liderar a si próprio. Diga: eu, como líder, tenho que aprender a liderar a mim mesmo debaixo dos pensamentos de Deus. Debaixo dos pensamentos de Deus. Jesus tinha vontade, de forma que ele teve que fome, sede e tal, mas ele era liderado pelos pensamentos de Deus sobre ele e nele. Não se sinta grande demais para o lugar aonde você está. O lugar que nós estamos se tornou pequeno. Se tornou pequeno por quê? Porque eles viram a necessidade. Diga: a necessidade. Faz parte da visão que eu tenho no lugar. A necessidade. Se você compreende que aquilo que você está vendo, o seu líder já viu, e a sua visão está em concordância com a visão dele, você pode ter certeza que você vai perceber as necessidades que há no lugar. E quando há necessidade, você tem que dar um jeito de suprir essa necessidade, de responder à necessidade, de ser resposta para a necessidade. Assim como na área da segurança pública e outras demais, aqui no reino de Deus, eu vou falar e você vai receber dando um brado de glória. O serviço sou eu e você. Nós somos a ferramenta que Deus usa para suprir essa necessidade. Deus supre a necessidade no seu reino usando pessoas. Deus é um Deus que pega pessoas normais para suprir as necessidades. Um cobrador de imposto, um pescador, um mecânico, uma costureira, e ele vai inserindo no reino. Vai inserindo no reino. Essa aqui eu vou levantar como pastora. Essa aqui vai ser diaconisa. Essa aqui vai ser evangelista. Esse aqui vai ser pastor. Esse vai ser pregador. Esse aqui vai adorar e interceder porque está pregando e adorando. Ele está entendendo a necessidade segundo a visão de quem está liderando. Então ela vai crescendo dentro da visão que Deus estabeleceu no lugar. É aqui. O lugar é pequeno demais para o lugar onde nós estamos. Eles estão o quê? Conversando. Diga: todo líder. Diga: todo líder coloca a sua visão em prática, em unidade. Porque o diabo não trabalha com divisão. A palavra divisão. Visão o quê? Dividida. Eu estou sentindo Jesus falando comigo. Nunca vai dar certo
uma visão, mas é o quê? Dividida. Não dá certo. Tanto deseja ver. Recebe essa palavra na sua alma, em o nome de Jesus. É com você. Se quiser aplaudir, aplauda Ele. Aleluia. Vamos no Jordão. Quando eles falam, vamos ao Jordão, eles estão falando, vamos tomar um caminho. Vamos tomar um caminho. E ali cada um de nós, diga assim, toda visão é sustentada por princípio. Todo aquele que exerce a visão deixa um legado. Caminho é legado. É legado. E ele fala, para que cada um de nós tomemos de lá cada um uma viga. Aqui quebra qualquer espírito de competição. Jesus está falando. Hoje é o culto de departamento X. Eu não vou porque fulano de tal e tal. Não tem competição no reino. Cada um tome de mesmo lugar. O que? Jordão. Vamos juntos, cortemos juntos e voltemos juntos. É todo mundo dentro de uma visão, em o mesmo pensamento, com o mesmo coração, diante de um Deus, usado por um só Espírito e sustentado pela graça de Cristo. Vamos lá e tomemos cada um uma viga. Aquele trabalho de unidade. Unidade, irmão. Vou falar mais forte. Unidade, união e não divisão. Que caminho é esse que você está tomando? E de que forma você quer evidenciar o seu chamado no reino? De que forma você quer colocar em prática o que você pensa e o que você entende da visão que você está recebendo? Qual é o caminho que você está tomando? Qual é o legado que você quer deixar nesse ir ao Jordão? Vai doer, mas eu vou falar e Jesus vai ser glorificado. Paulo falou assim, ó, havia uma encrenca muito grande. Uma encrenca daquela que estava deixando todo mundo dividido. E aí Paulo fica sabendo da situação que está acontecendo dentro da igreja. Aí uns falam assim, eu sou de Paulo, outro de Apolo. Eu sou de Paulo, outro de Apolo. E aí Paulo vem e responde de forma bem clara para quebrar quem é arrogante, orgulhoso e acha que sabe. Você olha, vocês não estão entendendo a visão do reino. Nem é de Paulo nem de Apolo. Um semeia, o outro regra, mas é Ele que dá o crescimento. Vou repetir. O caminho que você está tomando vai evidenciar quem você é para as pessoas que você está se relacionando. Diante da visão de quem você está vivendo. Eles habitavam em um lugar perante a face de Eliseu. O pensamento que você tem, a prática que você vive, evidencia quem verdadeiramente você é. É claro, isso é visível. As pessoas percebem, as pessoas te assistem, estão te observando, estão te esquadrinhando. E você, quem sabe, está com o pensamento, eu vou bem, estou certo e tal, tal, tal. Qual é o legado que você está deixando para essa igreja? Qual é o legado que você está deixando para a tua família? Você que é pai, você que é mãe, você que é filho. O caminho é esse. Jesus, ele faz referência da única forma de conexão com os pensamentos, a vontade, a visão, a essência de Deus, quando ele fala, eu sou o caminho. O caminho que dá acesso ao Pai, que me leva diante de quem me dá condição para suprir a necessidade daquilo que eu preciso suprir com o meu chamado, com o que eu sou e com o que eu tenho e com aquilo que vem dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade. Não tem como trilhar um caminho que é princípio para quem está em cooperação com a visão de quem está o liderando, se esse caminho não é um caminho que está iluminado por verdade.
Não tem como pegar dois caminhos. É um só caminho. É um só caminho para quem é esposo. É um só caminho para quem é obreiro. É um só caminho para quem é pregador. Qual é alguns princípios que há de valor nesse caminho que é tão extenso, estreito e apertado? Fidelidade. Fidelidade. Por quê? Se eles percebem a necessidade, e eles percebem que eles são a resposta para essa necessidade, para essa mudança, eles conversam entre si e falam: vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortaremos um tronco a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões, para gerar um crescimento. Se eles estão conversando em unidade, se eles têm essa facilidade de conversar entre si, eles estão evidenciando a fidelidade em amor para com quem está ao seu lado, para com quem faz parte do mesmo time que está jogando. Quando eles pensam assim, eles falam: então um deles, diga sempre vai se levantar um diferente. Sempre, irmão. Sempre vai ter um que vai ser a voz para mudar a visão dos demais. Um deles se levantam. Observam o que estão pensando, o caminho que estão tomando. Então, um deles se levanta para evidenciar a maneira como eles estão pensando, o caminho que eles estão tomando e de que forma eles estão saindo para fazer isso. Porque não basta ter a visão ou ter a vontade de fazer. De que forma você está fazendo? Porque você pode estar fazendo a coisa certa da maneira errada. Você pode estar fazendo a coisa certa da maneira errada. A título de introdução, para que nós compreendamos aqui alguns princípios desse caminho, ou eles passaram muito tempo sentados ouvindo e aprenderam a tomar o caminho certo, ou eles perderam tempo sentados ouvindo quem estava investindo nele o que eles precisavam aprender na arte de ser discipulado e crescer como líderes. Ou alguém perdeu tempo ensinando, ou alguém perdeu tempo sentado ouvindo quem estava ensinando. Você pode saber de tudo e não praticar nada, porque a vida de quem sabe está naquilo que você pratica. Caminho é legado, caminho é princípio. Jesus foi contar uma parábola para trazer a compreensão de um homem, a falar que alguém descia de Jericó, subia ou descia, eu não sei, mas ele estava trilhando o caminho. E diz o texto que naquele caminho ali, pastor Adão, passou um sacerdote vendo a necessidade. Passou um levita vendo a necessidade. Aí veio um bom samaritano, que vem trilhando o caminho, e ele pratica o princípio chamado amor, compaixão, misericórdia. Eu sou a fonte que vai gerar mudança para a vida de quem está caído e ferido. Eu tenho que ser exemplo para ele, porque na medida que ele for sarando, que ele for se curando, que ele for sendo restaurado, quando ele olhar para mim, ele vai olhar para o sacerdote: você não é exemplo, você tem voz de sacerdote, estola de sacerdote, você é levita, tem cara de levita, mas não tem exemplo para dar. Aleluia. Pastor, eu estudei, eu sei, mas não pratica, não há vida naquilo que você pratica. Por isso que teu ministério é morto. Por isso que, quem sabe, algumas áreas da vida não conseguem se desenvolver. Vou mais fundo. Lá em Siló havia um templo, e o povo se reunia lá para reunião, para ouvir ele falar da lei e trazer a recordação de como Deus tinha sido bom durante os 40 anos de peregrinação. E toda a história de peregrinação era um culto de ação de graças, de sacrifícios, onde eles iam para adorar. 3 vezes ao ano, um homem de cada família se apresentava, e as famílias iam acompanhando. E havia ali Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes, conheciam o caminho, conheciam a lei. Tinha um pai que era sacerdote, um líder, e não conseguia entender os pensamentos de Deus para aquela fase.
A primeira evidência, lá vai, de um líder que está trilhando o caminho errado, é que ele não é exemplo nem para sua esposa. É que ela não é exemplo nem para o seu marido, nem dentro da sua casa. E como Paulo falou, que para quem ainda está em início toma leite, para quem já está crescido, como a comida mais forte, Deus está te fortalecendo como alimento um pouco mais sólido essa noite. Que ninguém é apto para liderar, se não lidera bem, nem a sua casa. Por quê? Diga reino de Deus. Diga com voz de leão, diga reino de Deus. É responsabilidade, é caráter, é comprometimento. Você tem que estar envolvido e comprometido com aquilo que você está fazendo, e com quem você está fazendo e a quem você está servindo. Pastor, eu estou só envolvido só no meio. Você está envolvido, mas não está comprometido. E Ofni e Finéias não era exemplo nem para a esposa, nem para o pai e nem para a sociedade. O caminho que você trilha evidencia se você é fiel a Deus, se você é fiel à sua família, se você é fiel ao que você conhece das Escrituras. Pode ter certeza que se você estiver trilhando o caminho da maneira certa, envolvido com os princípios do caminho e comprometido com esse Deus que é o caminho, a verdade e a vida, você vai crescer forte. E Deus vai te usar poderosamente. Aonde você entrar, entra de cabeça erguida. Pode ligar para meu pastor, pode ligar para minha esposa, pega o meu telefone e restaura, porque não vai achar nada. Porque o caminho que eu estou trilhando é um caminho de salvação. Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Tem gente que estava correndo, mas vai dar uma freada, rever algumas coisas e vai novamente. Vamos juntos, porque sozinho eu não consigo. Eu preciso falar com alguém que intercede por mim. Eu preciso ver que caminho que eu estou percorrendo e por onde eu estou andando. Por onde eu estou andando. Ofni e Finéias evidencia o seu caráter como sacerdote. Tocava no que não era deles, na oferta do povo, no dízimo do povo. Roubava a Deus e o povo ao mesmo tempo. E ainda enganava Eli. E eu quero liberar uma palavra aqui, porque Deus colocou agora no meu coração. Libera aí, levante a mão em nome de Jesus. Deus vai tirar todo o veneno de serpente do coração de quem está introduzido e de quem quer se introduzir no meio de uma igreja sadia, que está se esforçando para levar a visão a um crescimento que exalta a Deus. Ofni e Finéias não se introduzirão nesse ambiente, e se entrar vai ter que melhorar, vai ter que mudar de vida. Aleluia! A vida de prostituição vai sair, vai ter uma vida original com Deus, com líder, com ministério, porque Deus precisa de homens de caráter, de mulheres que prestam, de pessoas que têm a essência da palavra. Como diz Paulo, que o Evangelho é o poder de Deus, que salva, que liberta. Tem muita gente se achando, irmão. E o reino é de Deus. Essa casa de oração foi Deus que abriu. A visão dessa igreja foi Deus que estabeleceu. Eu vou lhe falar uma coisa: se você está se achando grande demais no lugar, Deus estava. A minha grandeza é maior. A minha grandeza é maior. Da mesma forma que eu te levantei, eu levanto 1000 no teu lugar. Oh, Jesus bom. Qual é a fama que você está deixando? Que legado você está deixando? Porque o que tem de ir acabou de crescendo sem pai e mãe, por falta de exemplo. Crescendo dentro da igreja, mas não tem pai, não tem mãe. Porque coloca uma cara de que é crente quando chega no ambiente onde Deus está dando tudo. Graça, perdão, santificação. Não era nada, Deus abriu a porta de emprego, investiu na família. Fala 24 horas como uma fonte de água viva que jorra desse altar. Eu vou te dar vida, eu vou realizar teus sonhos. E você não valoriza a graça. Paulo fala que são homens caídos da graça, que agridem a santidade de Deus.
com o tipo de caminho que está percorrendo, com o tipo de prática que está sendo praticado nesse caminho. Olha a visão deles: vamos todos juntos ao Jordão. Diga-se, quem entende os pensamentos, quem entende a visão de quem está liderando, trabalha junto, irmão. Sabe aonde quer chegar. Tem obreiro que tem a vida bagunçada, não ora, não jejua, não dizima, não é fiel à esposa. Vou falar tudo que Jesus está colocando aqui. Tem uma vida relaxada e ainda se acha a bola da vez. Jesus vai te pegar, rapaz. Emandaço. E Jesus sabe como está lá dentro. Jesus sabe como está lá dentro do teu coração. Jesus sabe como está a tua mente. Jesus sabe como está a tua vida no dia a dia. Mas essa noite há uma graça que vai descer sobre a vida de quem quer melhorar, de quem quer mudar, de quem quer ser promotor de um crescimento para este lugar. Aleluia! Toda divisão, recebe aí, toda divisão que veio para dividir a tua visão do que Deus te deu, do que você pode se tornar, Jesus vai remover. Assim como o para-brisa do carro limpa o espelho, ele vai limpar toda a sujeira, mas tua visão vai continuar nítida, vai continuar clara. Sujeira vai sair. Uravassou é que me nascer. Uribicandaraço e amandaravassou. Já não sabe mais nem o que é vida em casal, em relacionamento com a esposa, e quer assumir um altar santo. Usa essa palavra aqui, irmão. Isso aqui tem que ter respeito e temor, para quando você falar que Jesus salva, as pessoas sentirem na palavra o Espírito que convence do pecado. Você tem que ser exemplo, rapaz. Muda hoje. A palavra se converter, converter, mudar de direção, pegar o caminho certo, a direção certa. Eu estou sentindo Jesus. Eu estou sentindo Jesus na casa. Ninguém mais tem temor nem na casa de Deus, nem na hora do culto, nem de adorar. Não respeita a pastora, não respeita a pastora, não respeita o ambiente onde está. Quer ter a própria visão, os próprios pensamentos, a própria vontade, trilhar os próprios caminhos. Ô irmão, a coisa está assim. O cara vai lá, faz lá um bacharel, chega com o canudo e quer rotar, irmão. Você pode saber mais do que o seu líder, porque é natural e isso é digno de ser compreensível. Mas se você não respeitar esse princípio na sua vida, você nunca vai chegar aonde o teu coração deseja chegar. Vou falar, porque só tem uma autoridade na igreja que Deus se submete, é o líder dela. Por isso que Deus vem e chama Samuel, usando a tonalidade da voz de Eli. Que quando Samuel ouvia, ele ia até Eli, porque ele tinha intimidade, conhecia a voz de quem pastoreava ele. Não é como alguns por aí que vem na igreja lá uma vez na vida, uma no ano, quer pregar e exigir. Irmão, muda de vida. Você vai mudar de igreja, muda de vida que é melhor. Não bote a culpa na igreja, no pastor. Um ambiente maravilhoso, tudo preparado por Deus. Eu prefiro estar no ministério. Não é, o problema não é o ministério, é você. É você. É você, irmão. Deus, quando me levantou, eu estava lá dentro do curral tirando leite. Mas eu entendi uma coisa, que eu tinha que respeitar os meus pastores. Está aqui, ó, para qualquer um quiser ver. Quase todos os dias falo com ele. Até hoje eu posso falar de boca aberta, tenho intimidade com o meu primeiro pastor na fé, pastor Adalto, da cidade de Redenção, estado do Pará. Até hoje. Volto agora para pregar na mesma igreja que eu conheci Jesus. Qual é o legado que você está deixando? Está maquiando demais o ministério, colocando uma máscara? Que legado? É para se pensar. Venho para ajudar a gerar um crescimento. De que forma? Fazer o que é certo da maneira errada? Não. Então, fidelidade.
ao que eles evidenciam. Nós precisamos ser fiéis uns aos outros. Você precisa proteger mais quem está ao seu lado, à direita e à esquerda, para quando alguém sentar para falar mal dele, ser usado pelo diabo, por Satanás, você repreenda e você não toca nele. É meu irmão por intermédio do mesmo sangue. Você está entendendo? E quando eles percebem que tem que trilhar esse caminho, um deles, diga um, faz a diferença. Irmão, um crente usado pelo diabo, eu já pastorei algumas igrejas, ele arrebenta, irmão, ele vira um câncer na igreja. Só um, mas um cheio do Espírito Santo. Oh, meu querido, um cheio é diferente. Um que tem a oficina do diabo. Eu já peguei cara tranqueira, pastor Adão. Deu ficar pensando, Jesus, da onde veio? A gente dá vontade de orar, Jesus prepara e leva. Mas aí o amor pastoral vem e fala, não, ora por ele, abraça ele, dá mais uma oportunidade para ele. E graças a Deus, Deus sempre me deu vitória, trabalhando ao lado dos meus pastores e também trabalhando com coisa ruim, porque pensa na paciência que Deus me deu, que eu herdei da minha mãe, e um pouco mais do Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmão, dá glória a Deus aí. Nunca perdi uma noite de sono. Um dia eu estava preocupado com um obreiro ruim, que não produz, que não dizima, que não oferta, que dá dor de cabeça para a esposa e irmã. E segundo as pesquisas, o maior índice de estresse na vida de uma esposa é o marido. Ei, meu irmão, vai vendo, irmão. É o marido. É ou não é, irmãs? É ou não é, irmãs? Olha aí, tá vendo aí? Marido não ouve a esposa. Quando eu casei com a minha esposa, que eu não fui no outro dia, que ela amanheceu, a voz dela era tão grossa. Meu amor, peguei casa errado. E eu sou muito metódico em algumas coisas, mas a minha esposa é mais metódica. Ela me ajuda a ser melhor. Você que é marido, ouça mais a sua esposa, homem de Deus. Conversa mais. Entenda a necessidade dela, de você compreender a visão dela para dentro de uma família, irmão. Seja mais acessível. Não pense que por ser homem você é o cabeça, ela não é cauda. Ela é aquela que sustenta, irmão. Te ajuda, é coroa da criação. Entenda isso, valorize o caráter familiar. Valorize o caráter familiar através do seu chamado, porque o diabo vai ser envergonhado. Todos quantos te observar na igreja vai falar, aí vai um homem de Deus. Ela vai falar a verdade. De volta e meia a gente precisa, como uma porteira, aquela que surgiu na caminhada de Pedro, para falar que ele estava negando. Está entendendo o que Jesus está falando? A gente precisa de mulheres, de esposas, nesses dias na vida de homens e esposos, que possam ajudar eles a ver o que eles não conseguem ver, porque vai melhorar a coisa. Pode ter certeza que vai produzir, a família vai bem, o pecado não vai se instalar, tua geração não vai morrer escrava do pecado, porque pai que é mãe, e a mãe não gera filho para morrer escravo, gera filho para ser herança do Senhor. Aleluia. Eles entendem isso. O caminho, e um deles se levantam e fala assim, Eliseu fala assim, ide. Uma vez um pastor falou assim, meu filho, você está aqui, era sede de uma grande convenção estadual, e você tem visão, você compreende, tá, você vai ser treinado. Eu, sim senhor, pastor, porque eu sempre amei e gosto de ouvir, irmão. Eu gosto de ouvir quem prega, quem ensina. Eu passo o tempo ouvindo quem está ensinando, eu gosto. Eu tenho essa facilidade, graças a Deus. E ele foi conversando comigo, e eu entendendo a visão dele, os pensamentos dele, a linguagem dele. Quando ele falou assim, tu vai assumir lá, assim, já havia um líder lá do departamento, mas era a sede de uma convenção estadual. Eu entendia a honradez que ele estava atribuindo a mim. Aí eu parei, pensei e me recordei que a cartilha do crente é obedecer. Diga, obedecer. Essa é a cartilha que o pastor Adalto falava e ainda fala até hoje. E aí eu peguei, está errado. Ele me deu autonomia para ir, mas melhor é se ele for junto comigo. Peguei, pastor, se eu reúne todo mundo, dá uma palavra, que eu entro no time para a gente levar esse time ao crescimento e Deus vai ser glorificado. Quando eu falei isso, o coração dele se manifestou em alegria, porque ele estava me testando, estava me provando. Você é bom, cara.
você tem talento, você fala bem, você canta, tá, vai lá. Quem sabe o seu pastor está esperando você. Fala assim: pastor, vamos comigo, dá uma palavra lá a meu favor. Humildade, dependência de quem é seu mentor, de quem te orienta. Ele foi, fez a reunião, fez um trabalho lindo, Deus levou ao crescimento. E esses discípulos aqui, quando ouviu Eliseu falar: ide, eles reconheceram a palavra, mas se lembraram do princípio. Aí sim, vamos conosco, vamos juntos, vamos juntos. Diga assim: vamos todos juntos. É melhor, irmão. Ninguém trilha um caminho de crescimento se não tem um mentor caminhando entre você e contigo. Ah, eu vou sozinho, para onde? Com quem? Por quê? Quem você convida para trilhar esse caminho reflete, evidencia o valor daquilo que você está buscando. Vou repetir novamente: as pessoas que te acompanham, com quem você se relaciona, com quem você conversa, por quem você é mentoreado, evidencia seu nível de percepção, a visão e o valor daquilo que você busca ao trilhar esse caminho. Vamos conosco, porque a autoridade está sobre ti e em ti. Tu és o nosso mentor, tu és o nosso ensinador. Nós temos o desejo de suprir a necessidade, mas nós reconhecemos que sem ti nós não podemos avançar. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, porque Eliseu valoriza a escolha dos discípulos, porque é um líder acessível. Os discípulos valorizam a liderança que está sobre eles. Não é que o líder desprezou a opinião, o líder valorizou a opinião, compreendendo a vontade deles e ainda mais o reconhecimento deles em chamá-lo para ir ao Jordão junto. E junto é bom, viajar é bom, assumir uma igreja é legal, mas quem está andando contigo nesse caminho rumo ao crescimento? Quem está contigo? Quem está te mentoreando? Com quem você está tomando conselho? O conselho que você está recebendo, de quem você está procurando, se assimila com a visão de quem te lidera? Ou o conselho vai contra a visão de quem está te liderando e te colocando, te comprometendo no caminho que você está trilhando? Isso é sério. Tem muito pregador que não tem pastor, que não tem igreja, que valoriza a credencial, mas não tem um pingo de valor no seu caráter. Tem muita cantora, tá cheio. Esse Brasil está lotado de muitos pregadores achando que não é. Aleluia, eles têm a fama, mas não é o que Deus gostaria que eles fossem no reino e perante a presença de Deus. Pulam de convenção para convenção, de ministério para ministério. O pastor se desgasta nesse caminho rumo ao crescimento, investe nele, investe nela, quando de repente ele rebelia e leva. Porque nunca aprendeu de fato o que é ser discípulo. Diga: ser líder é ser discípulo, irmão. Discípulo é servir a água, é você ter a liberdade de pregar de cabeça erguida aqui e falar assim: eu estou falando só de dízimo, mas eu estou dizimando na minha igreja. Estou falando sobre culto de ensino, mas sempre que eu estou na minha cidade, eu estou nos cultos de ensino. Porque quem não senta para ouvir, não tem um pingo de autoridade para falar para quem quer ouvir ele. É uma geração de papagaios. Irmão, clones. Só quer falar. E eu vou falar uma coisa claramente. Levante a mão em nome de Jesus. Assim como Israel percebeu que Moisés estava perdendo o brilho da glória de Deus estampada no rosto, uma igreja espiritual que tem discernimento vai perceber quando um prostituto entrar pela porta.
E Deus não vai deixar isso acontecer aqui. Eu acredito e eu profetizo essa palavra sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dos pastores, que Deus vai te dar o raio-x completamente. A casa é dele, a noiva é dele, sua vida é dele. Aleluia. Eu postei uma frase que Deus me deu, que a igreja brasileira está faminta por ouvir pão, porque tem lugar por aí que não tem mais palavra de Deus, evangelho, porque sabe que se o profeta pegar a Bíblia, ele vai deboar a espiga, ele vai quebrar o pão. Aleluia. Deus vai te levantar com palavra na boca. Deus vai te levantar com palavra na boca. E essa palavra vai gerar mudança na sua vida, para que você seja fonte de mudança para quem precisa alcançar mudança em Cristo e através de Cristo. Aleluia. Venha ouvir o seu pastor uma terça. Não sei qual é o dia de culto de ensino aqui, mas venha ouvir, irmão. Faz bem. Tinha dia que eu ligava, pastor, me dá um minuto de sua atenção só para me ouvir ele. Porque eu me sentia bem e me sinto bem em ouvir ele, querer saber. Você já mandou uma mensagem para o seu pastor? Com uma visão de discípulo. Ele também é homem, eu preciso liberar uma palavra sobre a vida dele. Preciso demonstrar que a visão que eu tenho do lugar e dele também é uma visão que eu me preocupo com ele, com a família dele, com os filhos dele. Um deles se levanta e fala, vamos juntos, porque se acontecer alguma coisa de errado, tua palavra tem poder de nos garantir uma mudança nesse caminho. E Eliseu vai, porque a maior alegria, vou falar de boca cheia, a maior alegria de um pastor é quando um líder reconhece a sua liderança e fala assim, pastor, no que eu posso melhorar, humildade, irmão. Você pode ter o tanto de conhecimento que você tem, mas humildade não vai tirar o seu conhecimento, vai na verdade revelar o que o conhecimento fez na sua vida. Aleluia. Hoje o cara coloca um anel no dedo e não quer mais conversar com o pastor, irmão. Que é isso? Que coisa absurda, gente. É assustador. Vamos juntos, pastor. Quando eles vão conversando, e Eliseu vai, diga, Eliseu estava no meio deles. Estava no meio deles. Eu vi, eles entenderam minha visão. E agora nós vamos cortar lenha. Cada um, diga, cada um cortando lenha. Cumprindo, diga, cumprindo sua responsabilidade de encontro à necessidade do lugar. Qual é a necessidade lá? Qual é a necessidade que está havendo? Que você mesmo é a resposta para aquilo que precisa ser resolvido. Qual é a necessidade? Eliseu está cercado por pessoas que querem promover o crescimento de um lugar. Está cercado e é bom, porque todo líder tem uma equipe. E todo líder é formador de liderança. O pastor que não gera líder, ele tem medo de perder a cadeira e tem insegurança no seu chamado. Nós somos ensinadores. A igreja é um processo, um organismo vivo de educação, de construção de caráter, de visão, ensinando pessoas a melhorarem de vida, a liderar sua família melhor, seu ministério melhor, sua empresa melhor, segundo a visão que o reino transmite para ela. Ele tinha uma equipe. E eu achei isso muito interessante, porque lá em 1 Reis ou é 2 Reis, em 1 Crônicas ou é 2 Crônicas, quando Davi está com o seu exército, dizem que se levantam homens de Gate, homens que tinham um aspecto que era visto, visível, por quem convivia com eles, por quem vivia com eles e assistia a eles. Aleluia. De forma que o texto vai descrever a identidade deles e falar assim, ó, e os seus rostos eram como de leões e eram rápidos como corça. Eles vão até Davi, conversam com Davi, um líder,
se propondo, se colocando sob ou debaixo da liderança de Davi. E fica claro que o texto está evidenciando que os homens eram homens que externavam um caráter de um animal que faz parte de um reino que é extremamente leal, que é extremamente fiel, que tem força, que tem graça. O que o texto está evidenciando com relação a esses valentes, esses guerreiros de Gade, em essa aparência de leão, essa equipe forte em torno de Davi é: Davi, nós seremos leais a ti, porque nenhum líder pode contar com quem é covarde, com quem é traiçoeiro. Você pode ver que o leão, ele é extremamente leal ao seu bando. Ele é extremamente forte, decidido, resolvido. Ele é claro na sua forma de atuar. E eram rápidos como coça. Diga, voz de leão. Diga, voz de leão. Rapidez de coça. Ou seja, não basta você ter a aparência de que é alguém que tem força para fazer, se você não é produtivo naquilo que você busca fazer. Pastor, eu tenho preparo, mas há quanto tempo você fala que tem preparo e você nunca gerou nada? Diga assim: líder se faz com produtividade. Tem que produzir, irmão. E Jesus falou que tem que produzir. Não tem meio termo. Diga assim: ou você acredita e pega, ou então você duvida e larga tudo, irmão. E é tão sério, é tão interessante esse texto, e a forma como Eliseu se introduz, eu já estou caminhando para o encerramento, que quando Eliseu está com eles, e esses guerreiros surgem, se comprometendo a um ato de lealdade, de fidelidade, Davi está ouvindo um povo de forma clara, falando: pode contar conosco, nós estamos juntos. Na guerra que tu entrar, nós vamos entrar. E teve guerra que muitos deixaram Davi sozinho, saíram. Mas sempre haverá uma geração no meio de uma geração que é leal, que é fiel, aleluia, que não sai fora no momento do aperto, que está junto. Eliseu vai e eles começam a cortar madeira. Cada um cortando uma madeira, cada um executando a visão que foi compreendida através do seu líder. Eles estão cortando madeira, estão produzindo. Diga, estamos produzindo o que nós buscamos através do caminho que percorremos. Você viu que é uma relação de resultado? Como você pensa, como você se aproxima, como você vê, segundo a visão de quem está no ambiente, como você se vê no ambiente, que caminho tomar, com quem você está levando e aonde você chegou. Você está produzindo ou não? Está gerando resultados ou não? Por quê? Se não está, alguma coisa tem de errado. Jesus fala que todo ramo que está nele, ligado, sintonizado, aleluia, produz frutos que permanecem. São resultados que permanecem, não é aquela coisa que passa, permanece. Pastor, é só um, mas permaneceu, é resultado. Pastor, só tenho 2, é resultado. Tem gente que tem a voz que está produzindo 1000, mas não produz o 1 que você produziu, aleluia. Estão produzindo, cada um cortando uma lenha. De repente, diga um, deixa o machado cair, está cortando. Durante o processo de execução do cumprimento da visão, da sua responsabilidade, ele está produzindo. De repente o machado cai. O que houve? Pastor, se ele pensou segundo os pensamentos de quem está mentoreando ele, se ele compreendeu a necessidade do lugar segundo a necessidade de quem tem a visão do ministério, se ele teve a liberdade de se aproximar, expor a necessidade, e ele foi o resultado, a solução para aquela necessidade, se ele tomou o caminho certo, se ele chegou aonde eles desejavam, com quem eles chamaram para chegar, por que é que aconteceu algo de errado? Diga assim: é preciso entender que Deus permite, para que você entenda ainda melhor,
que fez bem você entender a visão de quem está no lugar, compreender o pensamento de quem está no lugar, ter a liberdade de se achegar a Ele, de chamar Ele, de escolher o caminho certo, aleluia, de chegar aonde você desejava chegar com a sua igreja, com o seu departamento, com o seu ministério, porque chegando lá, quando aconteceu, eles entenderam. Somos líderes, somos discípulos. Alguém precisa interceder. Não tem pessoa no reino que possa chegar a algum lugar sem intercessor, irmão. Todos que estão aqui, ó, todos nós tem um intercessor, todos. Tem alguém que está intercedendo em oração por você, alguém se preocupando com a sua família, com o seu ministério. Meu filho, você pode melhorar aqui, você é bom, mas melhora aqui. Quantas vezes eu ouvi isso? Fiquei com vergonha? Não. Eu vi o quê? O zelo de Deus, o amor de Deus. Chega aqui, meu filho, usa aqui que aqui vai dar certo. Faz assim e aqui, ó. Quantas vezes, irmão? Muitas vezes. Porque, diga, quem é líder e tem uma vida pautada em princípios, respeita e reconhece o seu intercessor. Caiu, e um deles percebe que caiu. Caiu o machado. Caiu o machado. E como caiu? Por que caiu? Se fez tudo certo? Eliseu vem e pergunta onde caiu. Diga-se aonde caiu. O discípulo estava tão relacionado com o que ele estava fazendo. Olha o que Deus está falando aqui. Ele estava tão relacionado intimamente com o que ele estava fazendo, que ele sabia aonde o machado tinha caído. Porque ninguém faz nada sem saber o que está fazendo, a não ser que esteja fora, longe da vontade de Deus. Caiu ali. Ali aonde? Nas águas do Jordão. Eu sei aonde caiu. Ele estava intimamente ligado com o que ele estava fazendo. Volta hoje. Se liga na videira hoje novamente. Porque Deus está falando, levante as mãos. Eu estou disposto a te dar uma nova oportunidade. Conecta todas as áreas da sua vida. Você sabe aonde caiu. Significa que você perdeu aquilo que você estava usando para gerar o crescimento, mas não perdeu a visão do que você estava fazendo. Eu estou disposto a te ajudar novamente. Eu vou te perdoar e vou fazer brotar sobre a face das águas a unção que você tinha, as mensagens que você pregava, os ensinos que você ensinava, a visão que você tinha, a humildade que você tinha. Eu vou fazer brotar novamente. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer brotar novamente. Eu vou trazer novamente e vou entregar na tua mão. Você vai cortar de forma afiada novamente. Oh Espírito Santo de Deus, quem cantava vai voltar a cantar. Quem tinha o prazer de cultuar, de servir, vai voltar a cultuar, porque sabe que faz parte do caminho, do processo de crescimento. Está voltando hoje. Está voltando agora. Está voltando agora. O peso da responsabilidade com o teu chamado está voltando agora. O comprometimento com a tua família através do teu ministério e com o ministério está voltando agora. A unção para pregar, mas melhor ainda para exercer, para expor um caráter moral digno de aceitação, está voltando hoje. Coloque a sua mão sobre o seu coração, porque eu quero orar por você. Você é a resposta para as necessidades desse ministério. Você está em fase de crescimento, e durante a fase de crescimento é necessário haver um cuidado minucioso quanto aos pensamentos, às escolhas e com a maneira que você está se portando. Jesus, devolve essa noite a unção para quem pastoreia. Jesus, devolve a unção para quem canta. Traz a revelação da palavra. Traz a humildade que fluía,
Que o distanciamento seja quebrado hoje, lançado por terra hoje. Que nós possamos ter a liberdade de se aproximar, de abraçar, de falar: você não está dando conta, eu vou te ajudar. Nós todos estamos unidos por uma só causa, por uma só visão, guiados por um só pensamento. Eu vejo Deus essa noite aqui fazendo uma obra através de quem precisa de uma mudança radical. Assim diz o Senhor. Quem percebeu que alguma coisa tinha acontecido de errado na sua vida e não fez nada, Deus está falando: eu estou vindo agora a teu encontro. Vou fazer brotar o machado. Porque enquanto muitos estavam olhando para tuas falhas e só estava preocupado com o que você é capaz de produzir, eu vou falar contigo agora, diz o Senhor. Se tiver que trocar a produção por você que produz, eu troco. Porque há um monte de lenha que você já cortou nessa obra. Aleluia! Eu vou trazer novamente a conexão do meu pensamento contigo, para que você viva e exerça o teu chamado segundo a minha vontade, diz o Senhor. Alguém viu o que você já produziu? Tem muitas pessoas aí que estão abandonadas, largadas, porque alguém só se preocupou com ele, com ela, enquanto ela estava dando certo, estava produzindo. Mas existe um bom pastor aqui essa noite. O pastor Adão está com as mãos levantadas em sua direção, com o coração cheio do amor desse bom pastor, que ele está disposto a te dar uma nova oportunidade. Recebe agora novamente o ministério de volta. Recebe, recebe, recebe aí, porque Deus está colocando uma palavra que está ardendo aqui. Eu vou reavivar, despertar quem estava adormecido na sonolência espiritual. Quem estava acomodado vai receber um despertamento de Deus, pastor Adão. Vai ter um despertar de Deus aqui. Vai ter um despertar de Deus. Aleluia. Vai ser tão terrível que Deus vai fazer, que pessoas aqui que pensavam: eu fui esquecida, eu já fiz, mas agora não faço. Deus está falando: você vai voltar a fazer hoje. Recebe a presença dEle, recebe o perdão dEle, recebe a graça dEle, recebe a autoridade dEle. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Vamos juntos em uma visão, em um só pensamento, em um só caminho, em busca de uma só resposta para essa necessidade. Recebe! Recebe a presença. Volte a cortar hoje. Volte a produzir hoje. Vai crescer a tua igreja. Vai crescer teu ministério. Aleluia. Hope será referencial de crescimento para muitas igrejas. Porque Deus está levantando uma geração sadia. Recebe em nome de Jesus. Se você pode, aplauda Ele. Celebra Ele.